Movimento Democrático Brasileiro, deputado veneziano Vital do Rego. Senhor presidente, meus cumprimentos, bom dia a todas as senhoras e aos senhores parlamentares. Ocupo a tribuna nesta manhã de terça-feira para fazer aquilo que é dever de todo cidadão, e de forma particular, sobre nós que somos homens públicos, que, investidos com mandatos que nos foram outorgados, cumprimos a obrigação de pleitear, de requerer, de cobrar as instâncias competentes àquilo que os nossos demandados fazem chegar ao nosso conhecimento. Durante esses 2 anos de experiência nesta casa, por algumas vezes eu tive a oportunidade, minha querida deputada Laura, de vir a essa tribuna e expor uma situação que alcança, ao longo dos últimos 6 anos, a milhares e milhares de conterrâneos nordestinos, residentes na nossa vasta região do semiárido do Nordeste. Vim fazer essa lembrança e essa cobrança à época da presidenta Dilma, para que nós pudéssemos ter a celeridade, a fim de que essa situação vexaminosa que passa estado da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, meu querido Walter Alves, pudesse cessar. Da mesma forma como aqui estive fazendo essas menções, tanto eu como o deputado Vitor Valim, pedindo, requerendo, visitando ao Ministério da Integração, venho hoje fazer o registro de agradecimento. No próximo dia 6, deputado Walter Alves, nós, particularmente paraibanos, vamos estar recebendo e tendo a conclusão de obras que permitirão ao município de Monteiro receber águas que de lá ganharão o leito, o curso normal do Rio Paraíba, fazendo chegar até Campina Grande, que é abastecida pelo açude de Epitácio Pessoa, as águas provenientes do São Francisco. Só cobrar? Não. Eu devo aqui, por uma questão de gratidão, de reconhecimento, fazer menções, primeiro, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é a condição que hoje temos no país, num processo, de certa forma, traumático, vivenciado por nós nessa transição, que nos levaria a desconhecer a obrigação que nós temos de identificar no cidadão, como outros tantos milhões de nordestinos, que sabem dimensionar exatamente aquilo que nos acompanha há séculos, ciclicamente, os períodos de estiagem, como esse dos últimos 6 anos. Algo devastador. Quem conhece a realidade sabe muito bem do que eu estou a afirmar. Então, ao presidente Lula, a própria presidente Dilma Rousseff, que permitiu dar esse sequenciamento. E, por fim, ao governo do presidente Temer, que, ao assumir responsabilidades inúmeras, desafios tremendos, não se quedou a determinar ao Ministério da Integração, sob a batuta de um jovem companheiro PMDBista, competente, resolutivo, determinado, que é o ministro Helder Barbalho, que nós pudéssemos ter um incremento de valores orçamentários para que chegássemos ao fim, cumprir essa agenda e esse cronograma que, felizmente, no dia 6 de março, com a presença do próprio presidente Temer, do ministro Helder e de tantos e tantos outros que, como nós, vivenciaram as agruras e dificuldades de uma região que viveu e que ainda vive situações muito delicadas. As minhas palavras de agradecimento, querido deputado Fábio Reis, que de certa forma também se compadece, até vivendo particularmente uma situação menos difícil no estado de Sergipe, como também no estado da Bahia, mas nós, cearenses, potiguares, paraibanos, nós, piauienses, somos muito mais afetados por esses períodos que são períodos duros, onde falta água
do consumo até mesmo humano, do consumo animal, que permitisse atividades agropecuárias durante todo esse tempo. Então, parabéns ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a dimensão exata, depois de ter visto postergado esse projeto sem que ele fosse iniciado, mesmo passando pelos contratempos, até porque essa obra já poderia ter sido entregue na sua totalidade, não apenas do eixo norte, mas também pelo eixo leste. O eixo leste é que vai ser entregue agora, no dia 6, mas mesmo assim, merecedor de todos os nossos reconhecidos aplausos da presidente Dilma e do presidente Michel Temer. Eu queria, nesses rápidos minutos que nos restam, agradecendo gentilmente ao gesto do nosso líder Baleia Rossi, que deferiu-nos com o tempo da liderança, registrar uma preocupação. Nós temos assistido de ontem para hoje noticiários que trazem ao nosso conhecimento que vamos nos deparar proximamente, se não hoje, e ainda bem que não seja hoje, a discussão sobre a flexibilização às dívidas dos estados que vivem situações, momentos delicados. Me preocupa, mesmo na condição de PMDBista que sou, deputada Laura, mesmo na condição de apoiador do governo, enxergar que a proposta apresentada, elaborada por uma competente equipe fazendária, não atende àquilo que fundamentalmente é a nossa preocupação, que é a de solucionar as questões que atingem estados que estão em situação pré-falimentar ou já estão na bancarrota. O Brasil precisa viver, o Brasil e os governos, querido deputado Edinho Beis, precisa definitivamente fazer uma opção por propostas que sejam solucionadoras em definitivo e não através de improvisações. Pois bem, o que vai ser apresentado para o Estado, quiçá, desejoso de aderir a essa proposta, com problemas como o Estado do Rio de Janeiro, com problemas como o querido Estado do Rio Grande do Sul. Tudo muito bem, nós vamos atendê-lo, mas é preciso que os senhores administradores não se permitam fazer reajustes, garantir reajustes salariais aos servidores. Pergunta simples que não pode calar. Como nós vamos atender a essa proposta, sabedores que somos que esses próprios servidores, de antemão, terão pela frente inflação, percentuais inflacionários que exigirão a eles próprios, como a todos os cidadãos, assumirem esse ônus. É preciso que essa proposta leve em consideração a sensível postura do governo Temer para com esses estados, sim, mas que a sua premissa, que é a premissa de imaginar que toda a responsabilidade recaia sobre os ombros, muitas vezes de maus administradores, ou que a premissa dos estados, que muitas das vezes aponta como único responsável pelas suas dificuldades, políticas como as que os governos, não apenas os mais recentes, demonstram de não cuidar, de não discutir definitivamente um pacto federativo que permita dividir o bolo, não da maneira como esse bolo orçamentário das receitas está sendo dividido. Então essa é a minha preocupação, presidente Manato, tanto de fazer menções, agradecido que sou pelas ações do governo do presidente Dilma, da presidente Dilma, do presidente Lula e agora, por fim, do presidente Temer em relação à transposição de São Francisco, mas de trazer ao plenário aquilo que é uma preocupação atinente a essa proposta que chegará ao nosso conhecimento pós-período momesco, a questão dessa repactuação. Encerrando, presidente Manato, salvaguardar as aflições que existem em meio às bancarrotas de muitos estados brasileiros. Muito grato pela atenção de todos. Continuando o período de breve para dar como lido, 1 minuto, deputado, vamos seguir a ordem, Vinícius Carvalho, Silas Câmara, Marcelo Matos, Zé Geraldo.